Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Gripe aviária. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos detecta variedade altamente patogênica em granja comercial americana. E especialistas avaliam oportunidades para o mercado brasileiro de carnes. E mais, Organização dos Países Produtores de Petróleo confirma acordo para corte na oferta do óleo. Produtores de café sentem o desafio da escassez de mão de obra para a colheita, diante das restrições de tráfego com a pandemia da Covid-19. Você vai ver também que o setor de pescados vê demanda despencar e aponta o pior resultado para uma Páscoa em anos. Na meteorologia, a mudança no padrão de chuvas a partir deste fim de semana e ainda os detalhes sobre as chances do fenômeno Laninha em 2020. Mercado e Companhia já está no ar. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira a presença de gripe aviária H7N3 altamente patogênica em uma granja comercial de Perus, na Carolina do Sul. Segundo o órgão do governo norte-americano, este é o primeiro caso confirmado em aves comerciais nos Estados Unidos desde 2017. O USDA reforçou ainda que o vírus não foi detectado em humanos e não há preocupação imediata com a saúde pública. Como reforço, autoridades estaduais colocaram em quarentena as instalações afetadas e aves foram despovoadas para impedir a propagação da doença. A expectativa é que o país notifique a Organização Mundial de Saúde Animal e também os parceiros comerciais internacionais. A Associação Brasileira de Proteína Animal afirma que, diante de casos de influenza como o dos Estados Unidos e também na Europa e Ásia, o recomendado é que o Brasil aumente os cuidados nos plantéis. Vamos ver o que disse o diretor executivo da ABPA, Ricardo Santin. Recebemos a notícia de que os Estados Unidos, infelizmente, foi acometido na sua produção de perus industriais, mais uma vez por uma influenza de alta patogenicidade. Fatos como esse, aliados à peste suína africana na Ásia e na Europa, a influenza aviária na própria China, na Ásia e na Europa também, fazem com que a gente redobre os nossos cuidados com a sanidade dos nossos plantéis. Estamos vivenciando hoje um grande desafio do coronavírus para a saúde humana e temos que então preservar ainda mais e tomar os cuidados, reforçar os cuidados nesses momentos da dificuldade, para que os nossos plantéis de aves de suíno se mantenham rígidos e possam ser utilizados para garantir a alimentação num momento de crise mundial como vivemos agora. Os Estados Unidos é o segundo maior exportador mundial de aves, um dos maiores exportadores de carne suína. Nós somos o maior exportador de carne de aves e com certeza seremos chamados, havendo uma manutenção dessa influenza aviária nos Estados Unidos que venha a se ampliar, chamados a repor aquelas produções que os Estados Unidos não poderão exportar para os seus clientes. Com isso, então, reforçamos o nosso cuidado para que tenhamos no Brasil não só cuidados de isolamento social quanto ao coronavírus e também cuidado para que ninguém tenha acesso às nossas plantas, que não os seus tratadores, as nossas fazendas, que não os tratadores dos animais, para que possamos ter a garantia de segurança alimentar para nós e para vários países no mundo que estão trabalhando. Muito obrigada, Ricardo Santin, pela presença. A Associação Catarinense de Avicultura afirma que o caso de gripe aviária nos Estados Unidos gera novas oportunidades para o Brasil no mercado internacional. Vamos ver o que disse o presidente da entidade, José Ribas. Olhando esse caso da influenza aviária nos Estados Unidos, numa granja comercial de Peru, é preciso entender sob dois ângulos, né? Primeiro, olhando especificamente o mercado americano. É mais uma situação difícil para o mercado americano, que já vem enfrentando os desafios do isolamento social, onde muitas empresas que têm o seu mercado prioritário de food service, que é o mercado que mais tem sentido dificuldades nesse momento, vão passar por dificuldades, porque embora não seja um problema neste momento de saúde pública ou de saúde para as pessoas, ele é um problema importante sobre a ótica zootécnica,
que é importante sob a ótica comercial também, porque muitas medidas terão que ser tomadas não só nesta granja, mas com todos os relacionamentos que essa granja possa ter desenvolvido, seja na sua cadeia de suprimentos e abastecimento, seja nas cadeias subsequentes e todos os seus arredores. Então, este vai ser um processo complexo e que isso é sempre relevante. Graças a todo o trabalho que fazemos de biosseguridade no Brasil, nós somos livres deste problema. Para o Brasil, qual é a importância? A gente já viu no passado, e a gente está vendo de novo no presente, que não só os Estados Unidos, mas também países da Europa estão novamente apresentando casos de influenza. Isso pode sim ser uma oportunidade para o Brasil à medida que a gente pode explorar mais alguns mercados, o qual os Estados Unidos é nosso competidor, e olhando para a Europa também pela redução de produção ou por algum impacto lá por conta da influenza que a gente já viu acontecendo, por exemplo, na Alemanha, pode abrir novas portas para nós aí e com isso a gente conseguir ter uma possibilidade maior de exportação aí dos nossos produtos. Muito obrigada, Associação Catarinense de Avicultura, pela posição, e a gente vai avançar um pouco mais. O Fórum Paulista do Agronegócio avalia que o aparecimento da gripe aviária nos Estados Unidos vai impactar as importações para o Brasil, que compra material genético e matrizes do país americano. A expectativa é que o Ministério da Agricultura passe a exigir cuidados extras na importação dos produtos, mas sem fechar o mercado neste momento. Por outro lado, o Fórum avalia que o setor de carnes brasileiro pode ganhar fôlego extra para exportar mais. Vamos conversar ao vivo com Ariel Mendes, coordenador do Fórum Paulista do Agronegócio, que acumula 30 anos de experiência no setor de aves e de carnes. Ariel, muito boa tarde. Posicione a nossa audiência sobre a sua visão em relação a este caso de gripe aviária nos Estados Unidos, que é o principal exportador de aves do mundo, né? Boa tarde, Kelly. Na realidade, apenas iniciando com um comentário, o Brasil exporta avós e bisavós. Apenas no caso de perus é feita uma exceção, onde se permite a importação de matriz. Nós já temos praticamente quase que uma independência de genética no país, mas de qualquer maneira, como você mesmo mencionou, o Ministério da Agricultura, nesse caso, normalmente toma cuidados extras para ter certeza que o que está se importando de material genético não tem nenhum risco. Como disse o Ricardo e o Ribas, realmente abre uma oportunidade para o Brasil, porque os Estados Unidos, os países que são mais rigorosos quanto à questão sanitária, fecham seus mercados quando ocorre um surto de alta patogenicidade na avicultura comercial, seja em poedeira, seja em frango de corte ou em perus. Nesse caso, deve acontecer o mesmo com alguns mercados. A gente precisa esperar um pouco para ver qual que vai ser a reação da China. Temos que ter em mente que a China manteve os Estados Unidos fechados durante vários anos, a partir dos surtos de 2016 e 2017, e foi reabrir o país agora há alguns meses. Então, algum reflexo, sim, deve ter, mas, como foi mencionado, é muito importante que a gente redobre o cuidado aqui no país. Felizmente, o Brasil tem um plano de contingência para a influenza aviária e eu acho que os telespectadores podem se dar conta da importância disso agora com o caso, né, da pandemia. Então, nós temos um plano de contingência que foi construído ao longo dos últimos 15 anos, praticamente, e o Brasil está, evidentemente, preparado, e o importante é que esse tipo de vírus não chegue aqui no país. Bom, desculpe pelo equívoco anterior, então avançando, né? Os Estados Unidos e Brasil disputam mercados nesse contexto internacional e você mencionou muito bem essa questão da China. A China pode direcionar então demanda extra para o mercado brasileiro se houver alguma restrição por causa da questão sanitária que os Estados Unidos agora enfrentam? Com certeza, porque a China já está retomando a normalidade, né, na sua parte aí por conta do coronavírus. Os restaurantes já estão abrindo, o food service já está retomando, então é provável que aumente o consumo na China e aumentando o consumo vai aumentar a demanda por importações chinesas. E a gente já percebeu que o Brasil aumentou nos últimos meses a exportação e isso, caso os Estados Unidos sejam fechados, é provável que esse mercado adicional venha para o Brasil. Muito bem destacado. Agora, para que o Brasil continue
aproveitar estes espaços de mercado, ele precisa estar com a sanidade garantida. É um ponto que você reforçou, que o Ricardo Santin, da BPA, também reforçou, o Ribas reforçou. Como é que está a situação do Brasil em relação a este tema, a gripe aviária? O Brasil está bem preparado, como eu mencionei, a gente tem um plano de contingência, um plano de prevenção e um plano de contingência que foi construído a 4 mãos, governo e setor privado. Isso foi implementado. Hoje as nossas granjas estão praticamente blindadas, não recebem visitas. Nós temos um plano de compartimentação. Todo o nosso setor de genética, por exemplo, está compartimentado e temos já uma grande empresa com um programa de compartimento já adotado e algumas outras indo pelo mesmo caminho. Ou seja, nós temos trabalhado em épocas de paz para nos prepararmos para a guerra. Porque hoje, Kelly, na realidade, nenhum país está livre de ter um episódio sanitário. Pela questão da mobilidade das pessoas, circulação através de aviões, etc., a própria OIE reconhece isso. O importante é o país ter uma estrutura de laboratório preparada para detectar o vírus imediatamente e uma estrutura de defesa sanitária para fazer a eliminação dos focos. Esse é o segredo. Nós não podemos imaginar que vamos ficar livre a vida toda. É importante a gente ficar, evidentemente, mas nós temos que estar preparados para identificar os focos e eliminar rapidamente os focos. E é isso que os países importadores de carne de frango do Brasil esperam do Brasil e nos cobram bastante isso, inclusive. Só para encerrar, Ariel, a gente vai trazer na sequência a posição do Ministério da Agricultura, que já antecipo para você, disse que foi notificado pelo governo norte-americano dessa ocorrência da gripe aviária lá neste plantel. Você disse que aqui no Brasil já estamos preparados para esse enfrentamento. Tem alguma dica especial que você dá para o público do setor de carnes que nos assiste nesse momento? Alguma dica prática para fazer agora? A dica prática que a gente dá para os produtores é redobrar os cuidados com relação a visitas, não receber visita em granja, seja de frango, de poedeiras, ou de perus, ou de codornas, porque um episódio de influenza aviária vale para qualquer espécie, para fechar um país. Então, redobrar os cuidados. Uma recomendação que a gente sempre faz, que não cabe muito no momento, mas é quando viajar para o exterior, porque agora não tem ninguém viajando para o exterior, é não ter contato com aves lá fora e fazer quarentena. Tá certo. Então, esses são assim, o principal cuidado que a gente tem que ter no momento. E aguardar para ver a evolução desse surto lá nos Estados Unidos. Ok, Ariel, muito obrigada pela presença, agradeço pelas informações, uma boa Páscoa e obrigada por nos atender no horário do almoço nesta sexta-feira de feriado. Volte sempre, um prazer estar com você. Ok, obrigado, Kellen, boa tarde. Obrigada a você também. E, de acordo com o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, o mapa foi notificado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a detecção de gripe aviária em perus, na Carolina do Sul. O Departamento de Saúde Animal está analisando o caso e ainda não definiu se haverá restrição na importação de material genético dos Estados Unidos. O secretário garantiu que não há registro de influenza aviária de alta patogenicidade nas granjas comerciais do Brasil. Segundo ele, o Ministério da Agricultura também faz o monitoramento de aves silvestres para evitar a propagação de possíveis doenças para as criações em granjas. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.